Vamos falar de outro caso também bastante estranho e engraçado, né? Eu falei aqui no início do programa, eu dei a dica para final de semana, quem estiver em casa e tiver a assinatura do Netflix, assistiu Baby Rena, né? Que trata aí a primeira temporada. E eu nem sabia, o Dr. Turso me contou que o personagem, o ator, na verdade, é a pessoa que sofreu de fato a perseguição na vida real, né? E aí ele gravou como personagem da série. Então é um personagem que ele trabalha ali num pub e uma mulher carente, enfim, sem muita perspectiva na vida, ela senta nesse bar e ele começa a dar um pouco de atenção a ela, ela começa a ir sempre no bar e aí se desenrola o filme. Eu não vou contar, porque senão você não vai assistir. Mas aí, quando eu assisti, eu falei, nossa, mas tem umas coisas aí que são meio forçadas, esticaram a corda, não é bem assim, né? Tá meio forçado. Só que aí a gente se depara com um caso muito semelhante aqui no Brasil, em Minas Gerais, né? Nós vamos falar do caso da Camara Welch. É isso, Mel? Falei certinho? Stalker mineira que foi presa no início do mês. A jovem de 23 anos estava perseguindo um médico e chegou a agredir a esposa da vítima. Kawara enviou mais de 1.300 mensagens e ligou 500 vezes para a família da vítima. Em um dia? Em um dia. Em um dia? Não é possível. É verdade. Em um dia? A Polícia Civil tentou descobrir como a jovem conseguiu enviar tantas mensagens para a vítima. Foram mais de 2.000 números de celulares diferentes que foram usados para mandar mensagem. Já dá para mandar currículo para a empresa de telemarketing. Exato. Porque você sabe que se você manda muito num número só, bloqueia, né? Hoje, os serviços de mensageria bloqueiam. Ela pegou números diferentes. A defesa de Kawara Welch afirma que a jovem e o médico tinham um relacionamento amoroso. Mas a vítima nega a história e registrou mais de 40 boletins de ocorrência contra Kawara. Na verdade, esse caso é o seguinte, gente. Ela imaginou, assim como a moça do filme, né, do Baby Rena, ela botou na cabeça dela que ela tinha um caso amoroso com o médico. Ela foi, teve uma consulta com ele e aí ela falou, sei lá, deu um match, assim, na cabeça dela, né? Imediato. E aí ela começou a querer se consultar de novo com ele. Ele percebeu que ela estava sendo muito inadequada, né? E aí ele começou a dizer para ela, não. Ela conseguiu o número do telefone dele, da família dele, e começou a perseguir ele, atrás dele. E aí a defesa fala que não, eles tinham um relacionamento amoroso. Não tinham. A vítima é muito contundente quando ela afirma que não tinha. E no filme é o mesmo caso. A mulher ela cria na cabeça dela que ela tem um relacionamento amoroso, mas ela não tem. Não é isso, doutor Durso? Inclusive, eu fui resgatar que é a história, no seriado, a história do Richard Gere. Ele é escritor, ator, diretor, roteirista e comediante escocês, mais conhecido por criar e protagonizar a minissérie da Netflix Baby Rena, que é baseada em seu show e nas experiências de sua vida. É isso mesmo. Ele é a vítima. Olha só, no caso sem saber disso. No caso aqui do Brasil, a gente vê como algumas leis novas são super adequadas, né? O crime de stalking no Brasil é super recente, estava no 147A, e ele foi muito, à época até criticado, porque diziam, será que há necessidade? O crime de ameaça, o crime de lesão corporal, o crime de extorsão já não contemplam essa atividade criminosa? E a gente vê que não, no caso dessa menina, ela não ameaçou. Ou pelo menos não há essa informação, mas com essas ligações, com essa insistência, dizendo eu tenho uma relação com você, eu te amo, seja o que for, 500 ligações num dia, 1000 mensagens num dia, isso é um ato de intimidação sistemática que abala o psicológico da vítima, vale dizer, crime de perseguição. A pena não é muito relevante, no Brasil 6 meses a 2 anos, mas é uma criminalização que permite, por exemplo, de um juiz determinar uma medida de afastamento, determinar de alguma forma uma proteção à vítima. Normalmente são mulheres, essa história até inverte-se o comum, né? A grande massa de vítimas de stalking são mulheres, inclusive tem um aumento específico para a mulher no crime de stalking, mas são histórias absurdas. Hoje o programa está cheio de história absurda, mas é a realidade, né? A gente vê que normalmente mulheres a realidade destemperadas. Uma stalker, a outra joga ácido na toalha. Mas o que ela falava nessas mensagens?
Você tem informação? 500 mil? Eu não tenho informação. Acho que ela nem falava, porque não dava tempo. Ou ela falava, ela mandava mensagem, era muita mensagem, né? Mas ela mandava para ele atender, para ele dar atenção para ela, falava... eu vi alguma coisa de estou apaixonada, por que você não está me deixando... Tem que assistir a série. É exatamente o que se passa na série. E é curioso que ele é um médico, acredito, médico psiquiatra. Ela tinha já indícios de depressão. Ele era psiquiatra, eu não sabia. Ou psicanalista, e ela era paciente desse médico por um ano, até quando esse médico ele percebe que realmente ela começou a fantasiar uma situação, pelo menos é o que ele diz nos relatos que foram publicados pela imprensa, mas como o Dr. Dursinho disse, o artigo 147A do Código Penal é recente, desde 2021 temos essa tipificação penal, que é o crime de perseguição. O stalking é, aqui na nossa legislação, chamado pelo crime de perseguição, e ali a gente percebe um nada jurídico. Quando a gente vê um crime de ameaça, também no 147, Acho que o crime de ameaça. Não gostou desse nada jurídico. O 147, que é o crime de ameaça, em que o autor desse crime, ele anuncia a prática de um crime com requintes e nuances de perversidade, com todos os detalhamentos, não dá ensejo a uma prisão. Nem preventiva, porque a gente está falando de um crime que ali é um termo circunstanciado e o autor sai rindo pela porta da frente da delegacia. E quando a gente fala do crime de stalking, do crime de perseguição, também. O que se espera aqui na legislação, quando a gente fala em crimes que são extremamente graves, são crimes que são um pré-anúncio de uma tragédia, o pré-anúncio de uma gravidade, de um homicídio doloso e qualificado ou qualquer outro crime realmente hediondo. Nada. A pessoa, sim, assina um termo circunstanciado e sai rindo, dando tchau pela porta da frente. Então, a gente tem que realmente rever alguns crimes que antecedem um crime muito mais gravoso. E depois a gente vê nas estatísticas, a mulher, ela tinha 20 protetivas de urgência e ela, de repente, morreu. Protetivas de urgência, de repente, decorrentes a crimes de ameaça. Então, a gente percebe o quanto ainda o legislador não se atentou pela gravidade desses crimes que anunciam crimes mais gravosos. Quando a gente fala nos Estados Unidos, um crime de ameaça, por exemplo, com todos esses requintes e detalhes, aquele criminoso, ele não vai ficar... Mas posso fazer uma provocação? Mas aí a gente tem uma medida protetiva para a mulher no caso de perseguição e a gente tem para o homem, como nos casos... Porque eu tive um caso que eu não posso falar por uma questão de ética, mas também de perseguição a um homem. Também. Temos, né? Temos as cautelares diversas que podem ser solicitadas previamente no curso, inclusive, das investigações, não fazem parte do arcabouço de medidas protetivas para aquela mulher vítima de violência, prevista na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, mas o Código Penal dá instrumentos para que esta vítima vá até o Poder Judiciário representar por cautelares para que ela tenha ali a sua integridade, incolumidade física preservada, sim. O meu escritório teve um caso, né, vou falar por alto o caso, que o sujeito, na época da pandemia, ele se separou da esposa. Teve uma crise, porque ficou aquela coisa, todo mundo dentro de casa, teve uma crise, e ele, então, saiu de casa e teve um relacionamento. Só que depois ele se arrependeu e voltou para a esposa. A mulher desse relacionamento passou a persegui-lo e a perseguir a esposa também. Foi muito sério também, muito parecido. Então, a gente acha que são casos isolados, não é, não. Acontece muito mais do que a gente imagina. Você queria falar? Posso só, claro. Com relação ao que a doutora Guilherme falou, eu concordo, tem razão, mas o legislador ele teve um problema, uma dificuldade. Eu acompanhei bem o PL, né, a proposta legislativa para a inclusão do stalking. E qual era o problema no Brasil? Proporcionalidade da pena. Você trouxe, como a doutora definiu, nada jurídico, por causa da pena super baixa, 6 meses a 2 anos. Só que mesmo assim, a pena já não é tão baixa. É pena alternativa? Não, a pena é uma pena de reclusão. Só que o crime, inclusive, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Traduzindo para a nossa audiência, é um crime que só é ali investigado e o Estado só dá uma resposta se houver uma anuência da vítima. Então, não por exemplo, uma denúncia anônima não dará ensejo
a uma investigação, digamos assim. Sim. E aí eu complementava, então o legislador tinha uma dificuldade, porque, por exemplo, mesmo ele trazendo uma pena de 6 meses a 2 anos, ele já trouxe uma pena mais elevada do que a lesão corporal. Leve. Hoje no Brasil, o indivíduo que persegue, ele está sujeito a uma pena maior do que ele dar um tapa na cara dessa pessoa que ele persegue. Então tem essa desproporcionalidade e ele tinha que entender. Diferente e engraçado do crime novo do cyberbullying, que trouxe pena de 2 a 4 anos. Aí ficou muito exagerado, porque está próximo quase à pena mínima de homicídio. Daí eu discordo, eu acredito que cyberbullying, o bullying, ele é praticado de forma... Vamos só traduzir para quem está em casa. O que é o cyberbullying? Como é que a gente tipifica? Não, doutor... Isso. O bullying já era tipificado na Lei de Combate ao Bullying de 2015, que é uma intimidação sistemática, pode acontecer, normalmente acontece nas escolas, etc., no ambiente físico. Sim, e aí, o legislador... que é o que aconteceu com a filha daquela atriz, que eu não vou me recordar, que a gente viu agora na mídia. E aí arrancaram o caderno racismo dela. Também, a prática de racismo mesclada com o bullying. É Samara Filippo, isso, a filha da Samara Filippo. E aí isso pode vir em apelidos pejorativos, em brincadeiras sem graça, etc. O legislador verificou que dava para acontecer na internet e trouxe então cyberbullying. No caso do bullying, não existe pena, é multa só. Não tem pena nenhuma de prisão, reclusão, nada. No caso do cyberbullying, ele trouxe de 2 a 4 anos. Tá. Eu só vou discordar um pouquinho, porque acredito que eu vou discordar no sentido de que a ausência de pena e somente uma multa, é claro que fica desproporcional. Mas a pena para o cyberbullying sim deveria ser mais gravosa, porque o bullying ele se exaure no ato. Agora, com o cyberbullying, aquela criança, ela fica, ou aquele adolescente, ou o adulto ali, vítima de um bullying, ele fica permanentemente sendo alvo e saco de pancadas, de ridicularização virtual, de um estado vexatório virtual permanente. Ele vai para o seu quarto, ele abre o celular ou ele abre o computador, está ali os atos de agressões permanentes, chegando até essas pessoas chegarem ao limite de suicídio, infelizmente. Exato. Mas o que eu acredito... Que eu ia falar. E principalmente em adolescentes, onde você está formando a sua imagem, né? Você está entendendo quem você é na sociedade, etc. Se a gente que é adulto, o discurso de ódio, os ataques na internet já são muito complicados, a gente tem que ter um emocional muito preparado, imagina para um adolescente. Então, nesse aspecto, eu tendo a concordar que a pena tem que ser realmente pesada. Eu acho que tem, mas eu Você tô tá olhando... muito pacífico hoje. Eu vou deixar o pacifar até interromper, desculpa, mas eu concordo que a pena tem que ser rigorosa, mas eu estou olhando todas as penas do Código Penal, porque não adianta, senão o legislador se empolga e aí ele faz o que acontece. Hoje em dia, por exemplo, se você comete lesão corporal culposa, ou homicídio sob direção de veículo automotor culposa, a pena é maior do que dolosa. Então, hoje, se você falar, eu tive a intenção de atropelar a pessoa, sua pena é menor. É sério? Sim, senhor. Eu tentei atropelá-la. Não, eu queria mesmo matar. Só, para a audiência, ou é lesão corporal sobre veículo automotor, ou é o homicídio sobre veículo automotor. A previsão dolosa está ou no Código Penal, no CTB. Não, traduz que está muito difícil. Explica na prática. Eu saí com um carro. Se eu matar alguém, a pena é uma. Se você responder processo por atropelar aquela pessoa, se você falar que teve a intenção de atropelar, a pena é a metade do que você responder para o juiz. Eu não tive a intenção de atropelar. Isso está em vigor. Por quê? Mas qual é a razão? A razão porque um está previsto no Código Penal e o outro veio depois no Código de Trânsito Brasileiro, na parte de crimes. E aí o legislador se empolgou e trouxe uma pena super rigorosa para o culposo, sem olhar o doloso que estava no Código Penal, que é a metade da pena do culposo. Nossa. Por isso que eu tô falando, tem que olhar todas as penas antes de sair legislando por aí. Sim, que absurdo. Pois eu não sabia disso. Fala, Pacífico. Não, só trazer uma informação aqui a mais, que a ficha criminal da Stalker, ela... Dessa moça de Minas que estamos falando. Exatamente, que inclui furto, ameaça e lesão corporal. Então, não é assim, só as mensagens... Ela também roubou? Sim, só as mensagens por si só já é uma coisa horrível que ela fez, em toda a pressão psicológica, mas inclusive... Quer dizer, ela também roubou, não, ela também furtou. Né? Ela furtou, e ela ameaçou, e ela teve uma lesão corporal com a esposa do médico.
Tava ela e a avó dela, chegaram lá e fizeram escoriações no corpo dela, enfim. Então é alguém bem perigoso mesmo. Pacífico, mas aí, pegando até a pauta anterior, tu acha que essa pessoa se ressocializa? Não, vamos lá. Eu acho que todo mundo tem que ter a possibilidade de se ressocializar. Se ela vai ressocializar ou não, se ela vai merecer isso ou não, aí é outro caso. Então não é que eu não quero defender a não punidade das pessoas que cometem crime, não quero cometer que as pessoas que não têm condição de ressocializar, ela que seja internada de repente, mas eu não... Eu acho que tem casos e casos. É uma coisa um pouco doentia. Não, esse caso é doentio. Nesse caso especificamente que eu acompanhei, era uma coisa muito doentia. Eu estava lendo aqui, é uma doença chamada psicose que ela tem. Então, quanto mais ela é rejeitada pelo cara, mais ela se enche daquilo, ela vai com mais força. Uma pessoa dessa dificilmente vai se ressocializar. Eu acho que horror, né? É horrível. Tem que ser tratada, né? Sim. A doutora Galinatti foi buscar. Como que tá, doutora? Então, se existe uma lesão corporal culposa, o que significa uma lesão, um atropelamento culposo por imperícia, negligência, imprudência, ou seja, não houve intenção. Eu sem querer dei uma não ré quis e pá, atropelar. Não quis atropelei. atropelar. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, a pena está de 6 meses a 2 anos. Tá, então eu dei uma ré, não olhei no espelho, pá, derrubei uma 6 pessoa. meses a 2 anos. Agora, se a gente fala... Agora, se eu dou uma ré, porque tô vendo meu ex-marido lá, tô pé da vida com ele e vou dar aquela ré gostosa. Aí que tá, o artigo 129 do Código Penal, que diz... Que dispõe sobre lesão corporal, existem algumas graduações. A lesão corporal leve, a pena é de 1 a 3 meses? 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 a ano. lesão corporal leve é de 3 meses a 1 ano. Mas se falarmos em lesão corporal grave, com deformidade permanente, essa pena pode ser até 8 anos. Tá, então se eu fizer com vontade, porque era meu ex-marido... E deixar só um arranhãozinho no joelho dele. É melhor falar melhor. Que foi que eu queria fazer, entendi. Ninguém aqui está ensinando a fazer crime, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu também não tenho ex-marido. Isso foi só uma coisa ilustrativa, que é uma sexta-feira para a gente entender a loucura do legislador que propõe uma pena muito maior para quem, ao cometer algum tipo de lesão, fala, não, eu tive a intenção. Né? E se ele falar, não tive a intenção, a pena é maior, que não deveria. É isso que a gente está discutindo aqui, para você que sintonizou agora, para não achar que eu estou aqui ensinando crime na televisão de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não matem ninguém nenhum. Daí dá né? ruim. Sou super da paz. Não, eu sou mais. Você já tem até no... No acidente não existe a possibilidade. Que não existe a possibilidade? Não, porque se você estiver numa via pública, não existe a possibilidade de você querer se eximir e falar, foi uma lesão corporal do Código Penal. Não, você está numa via pública, a lesão corporal vai ser culposa do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Caso você esteja numa garagem, aí sim vai ser lesão corporal. Ou seja, é melhor chamar um advogado, porque está muito complicado isso aqui, está uma aula de penal... E aí aconteceu, né? A gente espera que não aconteça com ninguém, né? As coisas precisam ser resolvidas sempre com uma boa conversa, né? Eu falo isso, viu, como advogada. Eu não gosto de contencioso, de ficar judicializando. Eu acho que tudo tem que ser um bom acordo. Né? É muito Se mais você fácil, não consegue sentar com a pessoa para fazer um bom acordo, porque você está com muita raiva dela, contrate uma pessoa que faça isso por ambas. Né? Então, um bom acordo é sempre melhor. Vamos passar para outra pauta ou vocês querem falar mais da Stalker? Falamos de 2 pessoas totalmente destemperadas, né? Só para finalizar, se alguém tiver, nossa audiência, tiver curiosidade de olhar nas redes sociais e buscar o perfil dessa stalker, ela supera 10 mil seguidores. Então a gente vê... Sério? Mas ela ficou popular, ela se tornou um as depois dos fatos. É isso que eu ia falar. Ela está ganhando seguidores. É isso que eu ia falar. Parece o nome dela, tá? Por isso é complicado. A espetacularização de tragédias ou de atos realmente criminosos, o quanto a própria sociedade dá esse ibope absurdo, né, do Dr. Druso? Tem gente até comentando assim, falando, larga esse médico e fica comigo. Tem comentário. Você tá brincando. Juro, tá aqui na notícia. Gente... Mulher, você é linda, liga para o macho não, fica comigo. Ou seja, ela se tornou... Mas deve ser zoeira. Ela é uma pessoa bonita, eu vi aqui também. Você tá seguindo ela, de maneira né? Tá interessado. Sou casado, longe disso, imagina. De maneira nenhuma. Tô brincando, viu? Como é que é o nome da sua esposa? Carolina. Carolina é brincadeira, Com certeza a Carolina é mais bonita que a Stalker. Muito Carolina, mais bonita. Tá, muito mais desculpa, bonita. é só pra gente animar a sexta. Mas isso muito em linha com a Daisy no começo, que ela falou e não falou o nome da própria
das facções, para não dar ibope. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque a gente dá ibope para essas pessoas e, de repente, ela vai se encher disso daqui, né? Vai se sentir mais importante, mais popular. Perfeito. E incentiva outras pessoas a fazer uma loucura dessa. Perfeito. Isso que o João está falando, eu acho que é muito importante que a gente fale também, que a gente aborde, porque realmente é um código já utilizado quando a gente fala desses atentados, por exemplo, em escolas. Esses criminosos, perversos, psicopatas, eles têm esse grau de vaidade, sim, no nível máximo. E eles querem os seus nomes ali sendo noticiado pela imprensa. Então, tanto a imprensa, a própria polícia, evita divulgar o nome desses criminosos justamente por esse motivo que você falou. Então, só para a gente concluir essa pauta, aproveitando a experiência de vocês, quem estiver nos assistindo e por algum motivo considera que pode estar sendo uma vítima de uma perseguição ou um stalker, como é que ele tem que agir? O que a pessoa, seja homem ou mulher, o que a pessoa tem que fazer para se proteger nesses casos? Vamos aproveitar e fazer um serviço público, então, para a nossa audiência. Boa. Em primeiro lugar, denuncie. Existe a denúncia online em todas as polícias judiciárias civis de cada estado, tem a plataforma, o site online para registro do boletim de ocorrência ou ir até uma delegacia. Eu acho que é importante, sim, o acompanhamento de um advogado. Aqui a gente tem um advogado especializado também em crimes virtuais. Inclusive, eu acho que quando temos o sistema de justiça interligado, os atores atuando na proteção da vítima, eu acho extremamente eficiente que se tenhamos quanto mais respaldo para a proteção para o aparato da vítima, melhor. Mas é necessário, sim, uma denúncia de imediato. E as provas, o conjunto probatório são todas as ligações, os prints de WhatsApp ou até mesmo as mensagens em redes sociais, tudo que puder ali dar robustez naquele conjunto de provas para dar a condenação desse criminoso. Mas como identificar que eu estou sendo perseguido? Porque às vezes as pessoas falam, será que isso é perseguição, não é? Como eu identifico que a coisa passou do limite? Porque tem uma coisa de eu estou apaixonado e eu fico te abordando, para uma coisa eu estou obcecado e começo a te perseguir. Qual é o limite disso? Eu acho que o doutor também continua numa maior explicação, mas a angústia, uma sensação ruim, uma sensação angustiante, até mesmo um temor, ali é um sinal realmente que você está sendo perseguido. É o abalo psicológico, né? O legislador, quando colocou perseguir alguém reiteradamente, causando abalo psicológico, físico, etc., ele foi muito específico para tentar delimitar o que é uma paixão, né? Então, pode ter aí fã, indivíduo, te amo, toda foto comenta, etc. Isso não é uma perseguição, não é algum tipo de... Não gera um abalo psicológico à vítima. O legislador presume que para ter perseguição tem que ter esse medo, esse temor, esse abalo psicológico, essa reiteração da conduta. Então, aí sim você passa de fã, seguidor a autor de crime de perseguição. Então, é interessante porque o próprio nome, né, a gente tratar de stalker, stalking, já gera uma confusão, porque isso era popular na internet, principalmente pelos jovens, stalkear. E até uma vez, eu dando palestra em escola, falei que stalking era crime. Ele falou, poxa, mas eu stalkeio a minha ex, eu crio um perfil para dar uma olhadinha, se ela tá namorando. Então, isso é crime, professor? Ótimo, eu falei, claro que não. Vamos avisar. Não é. Então, esquece a nomenclatura. A gente no Brasil está falando de perseguição. E aí, perseguir realmente gera esse abalo, gera esse temor, gera esse medo. E é a partir desse momento que a pessoa deve procurar a polícia ou procurar alguma ajuda. É quando você, então, gera algum abalo na pessoa. O fato de você olhar o perfil dela, ainda mais se é público, se é aberto, desde que você não faça nada com a pessoa, ok, não há problema nenhum. Pode até comentar, curtir, mandar te amo, o quanto quiser. Agora, você vê, 500 ligações por dia, tá muito claro que passou do limite, que não é mais uma paixão ou um fã, é algum tipo de perseguição. Tá, alguém quer comentar mais sobre isso? Pacífico? Não, estava vendo aqui se tinha algum hater agora aqui online aqui, porque também tem vários ataques aqui. Acho que o pessoal vai ficar um pouco mais atento agora quando ficar atacando as outras pessoas. Né? Não, mas eu acho que a pauta é muito importante como serviço público, porque às vezes o que eu percebo é as pessoas não sabem exatamente o que é o crime de perseguição
e quando elas podem estar sendo vítimas e o que fazer. Porque é muito fácil a gente falar de um crime quando a gente não está nele como vítima. Quando você passa a ser a vítima, você se vê totalmente perdido nas ações. Você não sabe se você vai à polícia e a pessoa vai acabar ficando com raiva disso e vai fazer alguma coisa contra você. Passa isso tudo na cabeça da pessoa. Então, ela precisa estar muito bem acolhida pelos profissionais, seja um advogado, seja a polícia, para que ela tenha o sentimento de proteção e consiga denunciar. A previsão legal, para ficar muito claro para quem nos assiste, no artigo 147A do Código Penal, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Isso é o crime de perseguição. Então, lendo o texto, né, o tipo penal, a gente vê que tem que ter um pouco de alteração na rotina e nas questões morais, psicológicas e eventualmente até físicas daquela. E vale lembrar que não é um crime exclusivo das mulheres. Muito embora, quando a gente começou a falar do crime de perseguição, a gente endereçou ele muito às mulheres, né, como vítimas, mas a gente vê, como o caso esse que a gente acabou de falar aqui na pauta, que muitos homens acabam sendo também vítimas, né?